Nós começamos a falar sobre diagnósticos e obviamente que tudo isso precisa ser feito com muita cautela e com muita, vamos dizer, responsabilidade. Tudo isso precisa ser pontuado. Quais são as dicas que você dá para mim fazer um bom diagnóstico, para mim conseguir resolver uns problemas aí que está me atrapalhando, que está me assolando? Jefferson, esse é um assunto muito amplo, né? Então eu vou dar uma pincelada para contribuir. Eu comecei falando sobre o cartão de crédito, porque ele está entre 30% mais ou menos da família brasileira hoje. Isso, obviamente, inclui a Igreja de Deus. A dívida maior é dentro do cartão de crédito. Existe uma situação que é engraçada também, que eu quero citar, que é com relação à família. Sempre tem um que é mais gastador. Sempre tem um que gasta mais que o outro, né? E geralmente, É, não vou generalizar de é, forma nenhuma, é a mulher. você está falando, Jefferson, né? Mas isso obviamente não é uma regra dentro dos lares, né? Existem mulheres, a gente sabe que tem muito controle sobre isso, inclusive já citei o caso da Dani aqui desde o início, que controla muito a vida financeira dela. Eu acredito que talvez aqui em casa eu seja o mais gastador, porém tenho aprendido muito com ela, então por isso posso passar, né, a nossa experiência aqui. Mas existe o mais gastador e às vezes ele quer induzir aquele que não é tão gastador aí na onda dele, né? Essa semana nós tivemos uma mensagem na nossa congregação de São José dos Pinhais, onde o pregador ele disse assim, ó: na minha casa, ele tem um casal de filhos, existe os dois extremos. Um gasta demais e o outro não quer gastar nada, absolutamente nada. E ele falou um pouco sobre isso também. Então a gente precisa, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Existem várias etapas. A gente tem que começar pelo cartão de crédito, que geralmente é o que mais acontece, né? Eu falei um pouco aqui já sobre financiamento de veículo. É algo que é sempre falado, ele nunca pode exceder 25% da sua renda. Então, por exemplo, se a parcela do seu veículo está excedendo 25% de quanto você gasta, está lá em 30, 35, 40, a gente vê isso diariamente, pessoas se quebrando mesmo porque adquirem veículos que eles não terão condição de manter, porque o veículo não é só o pagamento da parcela. Nós temos aí, se você tem um veículo caro, o IPVA ele está em 3,5% ao ano, né? A gente tem o licenciamento, a gente tem que ter seguro hoje em dia na maioria dos veículos, porque as peças são muito caras e às vezes uma batida ali, para você trocar uma peça é o valor de uma franquia, então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Muitas vezes a gente não lê sobre o assunto, qualquer assunto, não pesquisa um carro que a gente quer comprar, né? Eu já falei sobre roupa, sobre calçados, muitas vezes de uma maneira exagerada, parcelamento de compras, um fator muito importante no diagnóstico. Qual é, irmão Álvaro? A maioria das pessoas dentro da Igreja de Deus são autônomas. E o autônomo, ele não tem certeza do salário mensal dele. Esse mês ele pode ter ganho um bom salário e às vezes ele se empolga e gasta de uma maneira empolgante também. No outro mês, o salário dá uma decaída, aí as coisas vão complicando cada vez mais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão ouvindo. Quantos de nós imaginava que aquela pandemia, quando a gente assistia pela televisão que estava lá na China, que estava começando, quantos de nós imaginávamos que aquilo ali viria ao Brasil e causaria todo o estrago que causou? Então veja, se nesse momento eu tenho um dinheiro provisionado, como José muito bem nos ensinou na Bíblia, né, deixou muito claro, ensinou o faraó, ensinou que deveria ser guardado uma quantidade para quando viesse o período mal, a gente, né, naquela época eles tivessem dinheiro, tivessem mantimentos até para vender para essas pessoas. Se a gente tivesse preparado, a gente entraria nesse período de uma maneira mais tranquila. Então, é importante que existem vários pontos no diagnóstico e uma coisa que precisa acontecer. As pessoas, muitas vezes, elas são infelizes com o que têm. E a gente precisa mudar isso. O apóstolo Paulo, muito bem claramente, ele colocou, tendo o que comer e o que vestir. E a gente tem muito mais do que isso,
e vive muitas vezes numa certa infelicidade. E nós não podemos estar infelizes com Deus. Deus tem nos dado tudo, eu costumo dizer e brinco sobre isso, a maioria de nós está até um pouco acima do peso de tanta abundância alimentar que o Senhor tem nos dado. A maioria de nós, a gente vai numa confraternização, a gente vê os irmãos muito bem vestidos, né? Muito bem aparentados, então a gente tem tido muitos vestimentos. Isso, às vezes, se torna até um problema que a gente precisa diagnosticar. Feito o diagnóstico, Jefferson, a gente feito o diagnóstico, entendido ali dentro daquela planilha que eu coloquei no início, descoberto qual é o maior problema dentro do nosso lar. O maior problema dentro do nosso lar, vamos brincar novamente, é a questão do chocolate. Vamos diminuir o chocolate. O diagnóstico feito, a gente diminui etapa por etapa. E isso eu tenho que deixar muito claro, é a curto e a médio prazo. A gente não vai conseguir realizar isso muito rápido. Você criando o diagnóstico, você tem que, obviamente, daí passar por uma nova fase, que é a fase da estratégia, né? Você vai fazer a estratégia de como que você vai fazer esses cortes. Vai fazer ele a curto prazo? Vai fazer ele a médio prazo? Por exemplo, um carro e financiei ele em 48 vezes. Paguei a primeira parcela. Dentro do meu diagnóstico, eu descobri que o carro é um dos grandes problemas. Você sabe que quando você financia um carro, dificilmente você consegue vender financiado, dificilmente você consegue transferir aquele carro. E se você fizer isso, você vai perder bastante dinheiro. Então, esse é um corte que você vai fazer a longo prazo ou a médio prazo. Você tem que diminuir as despesas no crédito, como a gente já foi falando sobre isso, né? E a gente tem que, muitas vezes, uma coisa que a gente vê é que a gente tem que deixar de lado a preguiça e estudar. Existem bons livros para a gente estudar finanças, existem bons livros para a gente melhorar o nosso entendimento com a Bíblia. A Bíblia é o melhor livro sobre finanças. A gente sabe disso, a Bíblia é em estudos financeiros, mas às vezes a gente precisa de uma linguagem mais didática, mais para os dias atuais. Então existem muitos livros, muitos autores muito bons sobre isso. E Jefferson, a gente tem que ter muita paciência, isso demora, né? E o ser humano, ele é fast, né? Ele é rápido, né? Hoje em dia a gente quer comer rapidamente, a gente quer resolver as coisas rapidamente, tem que ter paciência. E uma dica que eu quero deixar, né? A gente tem que ser muito feliz e agradecido com o que Deus nos dá. Isso é fantástico, você ser agradecido com isso. Então, faça um diagnóstico fácil na sua casa, irmãos. É fácil de você conseguir identificar. Talvez até você me ouvindo aí, você já sabe aonde que está o problema. Mas, às vezes, a gente precisa provar. E para provar, você tem que anotar. Comece anotando tudo. Talvez aí você vai ter que anotar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês, até chegar no diagnóstico. Chegando no diagnóstico, trace uma estratégia dentro da sua casa. E a longo ou até mesmo a médio prazo, você vai viver uma reviravolta financeira que muitas vezes a gente não acredita. Eu não estou falando sobre riqueza, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre tranquilidade financeira. Sobre você pagar o cartão de crédito de uma forma que você não esteja aperreado, como disse aí o nosso pastor Medeiros. Pagando de uma maneira tranquila, porque cabe dentro do seu orçamento. E é isso que nós temos que falar aqui hoje. Precisa caber dentro do seu orçamento.